Bem-vindos à Academia Singer. Vou ensinar como utilizar a máquina CE677. Vou apresentar a máquina para vocês. A Elite possui 200 pontos e 411 tipos de aplicações. Pontos essenciais, pontos utilitários, flexíveis, decorativos, casas de botão, letras e caracteres especiais. Possui uma fonte de letra costurada, utilizada para personalizar bolsas e peças menores. 7 casas de botão. Permite fazer casas de botão em um único passo. Botão Start-Stop. Ajuste de largura do ponto de até 7 mm. Ajuste de comprimento do ponto de até 4,5 mm. Possui passador de linha na agulha, braço livre, ideal para costurar barras, punhos e golas. Este é o volante da máquina. Este é o cabo de energia da máquina. Este é o cabo de pedal da máquina. E este é o botão de liga e desliga da máquina. Este é o diagrama de enchedor de bobina. Este é o pino enchedor de bobina. Este é o limitador de enchedor de bobina. Este é o pino retrós de linha na vertical. Este é o pino para retrós de linha na horizontal. Estes são os guias-fios. Este é o disco de tensão para encher a bobina. Este também é um guia-fio. Este é o tensor de pressão na sapatilha. Este é o seletor de tensão de linha para obter uma tensão de linha perfeita. O recomendável pelo fabricante é entre 3 e 5. Para diminuir a tensão, gire e diminua até obter uma tensão desejada. Para aumentar a tensão, gire chegando até 9, que é ideal para franzidos. E para voltar, gire e deixe entre o recomendável para obter uma tensão perfeita. Este é o cortador de linha da máquina. Para retirar a sapatilha, levante a alavanca, pressione este botão até que ele se solte. Para encaixar novamente, coloque ela embaixo da haste e abaixe a alavanca até que ela encaixe novamente, assim. A máquina possui este compartimento de acessórios na parte frontal da máquina. Atrás do braço da máquina tem o seletor de rebaixador dos dentes, ideal para pregar botões e quiltar. Para voltar para o módulo de costura, basta voltar o seletor para a posição anterior e encaixe o braço da máquina novamente. A máquina possui a parada de agulha no tecido. Para parar a agulha para baixo, basta escolher a opção através deste botão e sinalizar no painel da máquina. Este é o botão de arremate para finalizar as costuras com um nó para não desmanchar o ponto. Este é o botão de retrocesso, ele faz aquele acabamento que vai e volta no final da costura, também com a função de arremate. E este é o botão de Start Stop, que tem a função de fazer a máquina costurar sem utilizar o pedal da máquina. E este é o botão de velocidade da máquina. Quando utilizamos o recurso Start Stop, ou até mesmo usando o pedal, você consegue controlar a velocidade da máquina. Vou ensinar como fazer a passagem de linha para enchimento de bobina. Encaixe o retrós de linha no pino da horizontal, em seguida o pino para prender o retrós de linha. E na sequência, venho passando a linha pelo primeiro guia e pelos discos de tensão. Dobro a ponta da linha e passo pelo furo da bobina, de baixo para cima. E encaixo no enchedor e em seguida desloco para a direita e clico em Start. E em seguida em Stop. Corto a linha e continuo o enchimento da bobina, até que encoste no limitador de enchimento. E em seguida em Stop, corto a linha, desloco o enchedor para a esquerda e retiro a bobina. Aqui retiro a chapa da bobina, a bobina e encaixo a bobina sentido anti-horário. E venho passando pelos discos de tensão da máquina. Desta forma. Corto a linha, encaixo a chapa da bobina e pronto! Vou ensinar como fazer a passagem de linha na máquina. Encaixe o retrós de linha no pino da horizontal, encaixe o pino para prender a linha,
Passo a linha pelo primeiro guia-fio, segundo guia e venho seguindo o diagrama da máquina através dos números. Passo por este guia de número 5 e venho seguindo passando pelos guias da barra da agulha, desta forma. Passo a linha na agulha usando o passador, puxo a linha, passo por baixo da sapatilha e corto a linha na lateral. E pronto, a máquina já está pronta para costurar. Quando você liga a máquina, ela vem para a costura reta automaticamente. E a máquina já vem com os pontos pré-ajustados, tanto na largura quanto no comprimento. Vou costurar seguindo o ajuste da máquina. Encaixo o tecido abaixo da sapatilha e venho costurando. Arremato, levanto a sapatilha e corto a linha. Aqui está o ponto reto da máquina. A máquina também possui outros ajustes. A máquina também possui o ponto zigue-zague, que é o ponto de número 5. Vou costurar usando os ajustes da máquina. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. Arremato, levanto a sapatilha e corto a linha. E aqui está o ponto zigue-zague da máquina. Caso queira, a máquina possui outros ajustes. E para costurar malhas, roupas de academia, a máquina tem o ponto flexível, que é o ponto de número 3. Vou costurar uma malha para mostrar para vocês como fica o ponto. Vou mudar o ajuste do comprimento do ponto para 3 milímetros. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. Arremato, levanto a sapatilha e corto a linha. Aqui está o ponto flexível. Olha como fica perfeito o ponto. Vou fazer uma costura reta comum para que vocês vejam a diferença do ponto. Esse é o ponto reto comum. E este é o ponto flexível. Olha que diferença quando puxo o ponto. O reto se rompeu, o flexível ficou intacto. Olha que perfeito. Agora vou seguir para o segundo grupo, através do M. Vou selecionar o ponto de número 25, que é um ponto cheio. Vou usar os ajustes da máquina e vou costurar. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. Arremato, levanto a sapatilha e corto a linha. Olha como fica perfeito o ponto da máquina, lembrando que a máquina tem várias opções de pontos cheios. A máquina também possui várias opções de casos de botão. Vou selecionar esta opção do painel. Clico em 0. Vou usar este acessório. Abro este limitador aqui, desta forma. Encaixo o botão, pressiono para encaixá-lo, vejo se está preso e pronto. Aqui tem um limitador de tamanho da casa de botão, para que fique exatamente proporcional a este tamanho de botão. É bem simples. Retiro aqui a sapatilha e encaixo essa parte na haste da máquina, abaixo da sapatilha, até que faça um clique. E pronto, levanto a sapatilha. Vou encaixar a trava dentro do limitador, aqui na lateral, desta forma. E agora venho costurando aqui a casa de botão. Sem contar que a máquina vai iniciar e finalizar a casa de botão automaticamente. Ela inicia e já finaliza, agora já arremata. Vou levantar a trava, em seguida a sapatilha e vou cortar aqui na lateral a sobra de linha. E pronto! Aqui está a minha casa de botão. Sem contar que você consegue padrões nos seus projetos. Agora vou, através desse alfinete, vou encaixar aqui na parte superior. Com auxílio deste abridor de casa de botão, eu vou rasgar aqui essa parte para abrir a casa de botão, ó. É bem simples, com bastante cuidado, desta forma. Venho até o final, retiro o alfinete e pronto, aqui está minha casa de botão.
Olha que perfeito que fica, sem contar que você consegue padronizar seus projetos. A Elite também possui fontes de letra. Vou selecionar o grupo através do M e selecionar o número 4, que é o grupo das fontes de letra. Abrir a memória e vou escrever Singer. Vou selecionar aqui 29, 1 de 1, I, que é o 19, 2 de 2, número 24, que é o N, 3 de 3, 17, que é o G, o E, que é o 15, e o R, que é o 28, que é 6 de 6. Nessas setas, eu volto para o início, ou para o meio, ou para o fim, para confirmar cada uma das letras. Caso eu queira escrever várias vezes, basta clicar neste ícone aqui, ó, para ativar a seleção. E se eu quiser excluir, clico no ícone do lixo. Para desativar a seleção, basta clicar no botão para desativar. Encaixo o tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. A máquina já está finalizando, ela para automaticamente. Eu levanto a sapatilha, corto a linha aqui na lateral. Olha que perfeitas fontes de letras, ideal para customização e criação de projetos personalizados. E ao finalizar o projeto, para excluir, basta clicar no lixo e ir excluindo um a um, até ficar no 00 ali, ó. Aqui já está no 00. Pronto, a memória já está pronta para o próximo projeto. Para voltar para o módulo de costura, clique na memória, em seguida em M e escolha o grupo. Vou ensinar como utilizar alguns recursos da máquina. No exemplo, a parada de agulha no tecido. Para ativar, a seta tem que aparecer na posição para baixo, se quiser que a agulha pare para baixo. Ou para cima, a seta tem que aparecer para cima, para que a agulha pare sempre para cima. E para ativar o recurso através do painel da máquina, você pode ativar através deste botão aqui na parte superior, ó, este aqui, que está ativo lá no painel, ó. Pode ativar ou desativar por aí. Que assim você consegue ativar utilizando o painel da máquina, deixando os dois recursos ativos. Vou ensinar como fazer a limpeza da caixa de bobina. Retiro a chapa da bobina, em seguida a bobina, e com auxílio desta chave que vem no blister de acessórios da máquina, eu vou desrosquear aqui os parafusos, os dois. Aqui eu já soltei os dois parafusos, retiro o primeiro parafuso, retiro o segundo parafuso, é bem simples. E agora vou retirar a chapa da agulha, que é esta chapa aqui, ó. Desencaixo, retiro a caixa de bobina, assim. E com auxílio dessa escovinha, eu venho limpando aqui, ó, toda a parte aqui, ó, em toda a volta. É bem simples. E também vou limpar a caixa de bobina. Aí, limpo aqui a caixa de bobina. A recoloco no lugar até que ela encaixe perfeitamente. Em seguida, encaixo aqui a chapa da agulha, desta forma. E também os parafusos, um a um. Encaixo aqui cada um deles e com auxílio da mesma chave, eu vou prender os dois, ó. Aqui eu já prendi os dois. Vou colocar a bobina sentido anti-horário aqui na máquina. Encaixo. Vou seguindo aqui os disquinhos de tensão, seguindo o diagrama aqui da máquina. Corto a linha. E por último, vou encaixar aqui a chapa da bobina, até que faça um clique. E pronto, minha máquina já está limpa e pronta para costurar. Esta foi a videoaula da CE 677. Espero que vocês aproveitem todos os conteúdos e informações passadas nesta videoaula.